ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే. Olá, vim compartilhar um conto que eu acho muito nobre. Eu conheci ele através da professora Lúcia Helena Galvão, da escola Nova Acrópole, Escola de Filosofia. Ele conta a história de um indiano chamado Valmiki, que no passado ele era um ladrão salteador de beira de estrada, como deve existir até hoje no interior da Índia. Ele vivia com uma faca na beira da estrada para atacar bandos de viajantes desavisados, saqueá-los, assim ele matava sua fome e assim ele levava sua vida. Ele era tão perigoso, tão audaz, tão habilidoso nas investidas, que onde ele costumava ficar, que cada vez menos transitavam viajantes. Por ele ser muito temido, isso acabou dificultando a vida dele. Um dia ele estava esperando com muita fome, muito aflito, já fraco, então ele avista no horizonte um viajante vindo sozinho, desavisado. É assim que vivem os bandidos, né? Porque existem os desavisados. Valmiki pensa, esse daí tá no papo, ganhei meu dia. Aí ele se coloca na posição que ele costumava ficar, na espreita, pronto para saltar sobre o viajante. Quando o viajante passa pelaquela curva da estrada, Valmiki salta sobre ele com sua faca, e ao saltar sobre ele cai no chão e fica congelado com a faca na mão assim pro ar. E aí o viajante passa calmamente como se não tivesse o visto. Então, Valmiki fica parado lá, tenta puxar a mão daqui, puxar de lá, não consegue, fica desesperado, começa a gritar por socorro. Alguém me ajude! O viajante para, olha calmamente e diz, o que foi, meu filho? Está precisando de alguma coisa? Valmiki, ué, o que vai ser de mim se eu ficar com esse braço assim para sempre? O viajante responde, o que seria de mim se você não ficasse assim para sempre? Então o viajante o tira daquela posição. O viajante era um mestre que passava por ali, um sábio. E ele percebe no bandoleiro ladrão de beira de estrada uma faísca de bondade e que necessitava de sabedoria. Logo começa a transmitir e ensinar a Valmiki, um ladrão de estrada, os ensinamentos sagrados sobre a criação do universo, sobre o karma, sobre o dharma, sobre virtudes. E isso vai transmutando o Valmiki. Faz brotar nele aquilo que ele tem de melhor. Então ele cai aos pés de seu mestre e pergunta, por que você perde seu tempo comigo? Está ensinando tudo isso para mim. Se existe um karma, o meu é o pior de todos. Eu sou um bandido, um assassino de beira de estrada. Não há redenção para mim. E esse mestre diz, não há ser humano para qual não exista redenção. Se você estiver disposto a pagar o preço do seu karma, e isso irá purificá-lo e poderá continuar os ensinamentos. Mas saiba que virão muitos sofrimentos, muitas adversidades e não se revolte contra elas. É apenas o karma devolvendo-te aquilo que você deu a ele. Se você se mantiver sóbrio e fiel aos ensinamentos, suportando todo o sofrimento, mendigando o seu arroz, pregando tudo aquilo que você aprendeu e fazendo bem por onde passar, um dia você saldará sua dívida com o karma. E nesse dia eu estarei lá, e vou voltar a te encontrar e seguiremos nossos aprendizados. Só a possibilidade de um dia reencontrar o mestre e continuar com os ensinamentos dava ao Valmiki uma esperança, um novo sentido em sua vida. Ele pega a tigela que o mestre lhe dara e se torna um monge mendicante. Vai andando de aldeia em aldeia, mendigando seu arroz, pregando os ensinamentos, e como era previsto, ele recebeu o tratamento mais cruel. Em alguns lugares o espancaram, o rasgaram suas vestes, o desprezaram, não recebia nenhuma comida, ele passou a fome mais cruel e o frio mais severo. Ele percebe com muita serenidade que aquilo era a resposta do karma e segue seu caminho, ensinando o que ele sabia e fazendo o bem, sendo o exemplo de bondade. Muitos anos se passaram, décadas, várias reencarnações. Quando ele caminha casualmente por
por aquela estrada onde ele era salteador e se surpreende com aquelas lembranças do seu longínquo passado. Enquanto ele está ali com suas reflexões, vem correndo uma moça com as vestes rasgadas e sujas de sangue, pedindo por socorro, e atrás dela vem um salteador de estrada com uma faca na mão. E ele, para socorrer a jovem, corre em direção ao salteador e começa a lutar com ele. O bandido era mais novo e forte, mas Valmiki era muito experiente e ele havia vivido muitos anos naquela vida. Então tinha a mais habilidade que o bandido novo. E os dois rolam, ele tentando tirar a faca da mão do bandido, quando ele acidentalmente crava a faca no peito do bandido e o mesmo morre. E de repente Valmiki fica perplexo com tudo aquilo, pensando em tudo que ele já passou para conquistar a redenção, o perdão, e se depara com aquela situação. Lembrou de tudo que o mestre falou: nunca causar dor ao ser humano, pregar todos os ensinamentos, nunca provocar o sofrimento. Então, chateado porque seu mestre nunca havia falado sobre aquilo, Valmiki pega o bandido nos braços e começa a procurar pelo seu mestre, pensando que o mestre queria que dar uma explicação. Nossa, não acredito que eu engasguei aqui. O mestre teria que dar uma explicação sobre aquilo. E começou a andar dentro da floresta com um jovem morto nos braços. E adentrando mais profundo na floresta, ele chega numa clareira. E andando mais um pouco, naquela expectativa, ele chega numa pedra. E ao chegar nessa pedra, ele encontra seu mestre sentado calmamente à sua espera, como ele imaginava. Valmiki se aproxima naquela angústia, naquela dor, e seu mestre, muito sereno, se aproxima dizendo: ó meu jovem bom discípulo, tantos anos eu espero, e você tão firme para seguir com os nossos ensinamentos. Que bom que você chegou a esse ponto para seguir com nossos aprendizados. E ele, com aquela conversa toda, Valmiki aflito diz: mas mestre, o senhor não vê? Eu matei um homem, está tudo perdido. Aí então o mestre vira para ele, dá um sorriso e diz: é verdade, você matou um homem. E quando Valmiki olha novamente para seus braços, ele percebe que ele carregava ele mesmo. Ele havia matado um monte de coisas nele. É um símbolo do segundo renascimento. Ele havia se purificado e estava apto aos novos ensinamentos. É essa a essência do conto, né? Não existe ao ser humano condenação eterna. Esse conto me tocou profundamente, eu fico feliz em poder compartilhar. É isso.